Olá, tudo bem? Eu sou Camila Bezerra e trazemos hoje mais uma entrevista do Clique PB. O tema de hoje é Direito Animal. Para falar sobre o assunto, nós trouxemos a entrevistada a doutora Thaisa Lima, que é especialista em Direito Animal, além de ser membro do Núcleo de Justiça Animal da UFPB e coordenadora jurídica da Associação Nacional de Advogados Animalistas. Doutora Thaisa, seja bem-vinda. É um prazer tê-la conosco no Clique PB. E a gente gostaria de saber, para começar a conversa, por que existe o direito animal e para quê? O direito ambiental já engloba o direito animal ou são coisas diferentes? Bom dia, Camila. É uma grande satisfação estar aqui no Clique PB, poder ser entrevistada por você em um tema que me é tão caro e em que eu milito, dia a dia, que é o direito animal. Bem, o direito animal é diferente do direito ambiental, né? Primeiro é bom esclarecer isso. Porque enquanto o direito ambiental se preocupa com a fauna, com os animais, enquanto membros da fauna, enquanto a necessidade da preservação ecológica e ambiental como um todo, o direito animal protege o animal por si só, por ele existir, por ele ser um ser senciente e consciente. E o que é isso, né? Em 2012, nós tivemos a Declaração de Cambridge, do Reino Unido, que declarou cientificamente que a maioria dos animais, todos os vertebrados e alguns invertebrados, a exemplo dos polvos, eles são sencientes, sentem dores, alegria, tristeza, raiva, amor, têm interesse em viver e são conscientes dessa mesma senciência. Então, assim, o direito animal existe para tutelar os direitos dos animais não humanos, não os nossos. Enquanto o direito ambiental visa a proteção animal para interesse e utilidade humana, o direito animal já tem essa vertente de olhar para aquele ser senciente e consciente e protegê-lo porque ele tem direitos, não por uma utilidade do Homo sapiens, mas pelo interesse dele próprio de viver. Uma atuação bastante destacada, principalmente dos direitos animais, que a gente percebe, é justamente com aqueles que são abandonados, com os animais de rua, os animais que a gente percebe uma grande população, inclusive, pelas ruas de qualquer cidade que se vá. E o que é que pode ser feito, doutora, pelo poder público para que essa situação seja controlada? O poder público tem dever constitucional e legal de fazer políticas públicas de proteção e cuidado para com esses animais. Esses animais em situação de rua são, pela própria Constituição Federal, obrigação do poder público. E nós temos no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, a obrigação, o chamamento ao poder público por essa responsabilidade. Então, o que se deve fazer? Fiscalização, esterilização desses animais, campanhas de conscientização, para alertar a sociedade que maltratar animais é crime. Inclusive, quando se trata de cães e gatos, a pena é de reclusão, ou seja, prisão, chilindró, de 2 a 5 anos e multa. Então, o poder público tem esse papel extremamente necessário, que deve ser cobrado por nós, sociedade, para com esses animais e para nós como sociedade. Por quê? Porque um animal em situação de rua que não tem os cuidados médicos veterinários necessários, ele pode, inclusive, contrair alguma zoonose. Então, é uma questão de saúde única. Não é saúde pública apenas, mas saúde única. Outro fato que chama bastante atenção é em relação às práticas de maus tratos, que a gente percebe não somente com animais de rua, mas também, às vezes, até com animais domésticos, com tutores, com donos, que são criados dentro de casa, mas mesmo assim acabam sofrendo maus tratos. Quais são as penas que existem? O que é que a justiça faz? Como é que a justiça age nesses casos? Então, como dito, nós temos a Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, parágrafo 1º-A da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais, que prevê a pena de reclusão, ou seja, prisão de 2 a 5 anos para quem maltrata cães e gatos. E quando esse
o indivíduo que maltrata é o próprio tutor, ele também tem que perder a guarda do animal. Então, é retirada a guarda do animal, obviamente, né, desse tutor irresponsável, que não é nada tutor, né? E quando se trata de outros animais, infelizmente, a pena ainda é muito branda, né, que é de detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Então, assim, nós precisamos, né, enrijecer essa pena, que venham projetos de lei buscando enrijecer essa pena, que ainda é muito branda. Era justamente o que eu ia lhe perguntar, se essas medidas são suficientes do seu ponto de vista, se existem já alguns estudos ou análises que estejam sendo feitas para poder endurecer essas penalidades ou ações nesse ponto de vista. Existem projetos de lei em tramitação, né, para endurecer as penas e, assim, em relação a gatos e cachorros, nós avançamos, ainda precisamos avançar mais. As pessoas também têm que buscar, né, enfrentar o medo e denunciar, porque é só a partir da denúncia que a gente também consegue fazer com que aquele indivíduo pague pelo crime. Então, muitas vezes, o ser humano, né, maltrata o animal, mas por falta de denúncias, ou seja, tem que registrar o boletim de ocorrências, tem que ir na delegacia do meio ambiente, tem que testemunhar para que assim o indivíduo possa ser responsabilizado. Havendo um flagrante, né, e sendo filmado, devidamente registrado, aí é mais fácil de prendê-lo de imediato. A gente tem percebido também que essas denúncias estão ficando mais frequentes, vamos dizer. Acredito que por conta da facilidade das pessoas terem um celular sempre à mão para filmar, principalmente quando vem, ou então até das câmeras de segurança, né, que cada vez mais são mais percebidas nas casas, nos comércios. E essa quantidade de denúncias, ela ajuda a justiça a resguardar mais ainda os direitos dos animais? Ajuda um tanto a resguardar os direitos dos animais. Então, é importantíssimo, né, que a sociedade se conscientize cada vez mais, no sentido de que temos também a responsabilidade. Qual é a nossa responsabilidade? Denunciar esses crimes em face dos seres vulneráveis, que são os animais. Não adianta apenas se indignar, se revoltar. É preciso ter uma atitude de denúncia, fazer o boletim de ocorrências, levar na delegacia do meio ambiente, que lá o delegado vai seguir, né, com o procedimento necessário. Aqui na Paraíba, a delegacia de meio ambiente, onde é que ela fica? Como é que as pessoas podem fazer sua denúncia? Tem que ir lá pessoalmente? E nas cidades onde não há delegacia de meio ambiente, como é que a gente pode orientar o cidadão a fazer uma denúncia desse caso? Certo. Aqui na Paraíba nós temos a Delegacia do Meio Ambiente na Central de Polícia, né? O delegado Ecan Roberti, bastante atuante, aqui em João Pessoa, né, na verdade. E já temos também delegacia ambiental em Campina Grande, né? Infelizmente, alguns municípios ainda não contam, né, com a delegacia, então é importante se dirigir ao município mais perto para fazer essa denúncia ou buscar o Ministério Público da região. Se não tem delegacia, né, é importante comunicar ao Ministério Público. Uhum. Na Paraíba, a gente tem observado, e o Clique PB tem também trazido algumas informações sobre algumas leis que vêm sendo sancionadas que prevêem até mesmo o sacrifício de animais abandonados. Geralmente, sacrifício de animais de grande porte, como bois, cavalos, que as prefeituras, elas, vamos dizer assim, tentam fugir um pouco da responsabilidade de resguardar estes animais e, às vezes, já querem logo o sacrifício, quando o dono não é encontrado, né? Como é que você tem observado esse tipo de lei? Esse tipo de lei é uma aberração jurídica, né? Inconstitucional, ilegal e, assim, é uma total irresponsabilidade do gestor municipal em aprovar uma lei como essa, né? E a gente viu alguns casos aqui na Paraíba, teve ali no Conde, né, em que a prefeita depois gravou um vídeo, né, nas redes sociais, dizendo que nunca fez isso, que amava animais, mas infelizmente era o que estava escrito ali naquela lei, né, e ela assinou. Então, nós, né, como Núcleo de Justiça Animal da UFPB,
nós fizemos a denúncia, né, pertinente ao Ministério Público e também redigimos um projeto de lei que foi entregue para a vereadora Monique para ser apresentado no lugar da legislação inconstitucional. Então, com a repercussão que teve, a lei foi revogada, graças a Deus, né? Mas, assim, isso não pode acontecer. E outros municípios vieram seguindo essa moda, né? Teve lá em Lucena, teve em outros lugares, então essa lei é inconstitucional e ilegal. E a gente vem buscando acompanhar, né, para poder fazer a denúncia cabível, para poder levantar um projeto de lei substituto, para poder mostrar, né, o município que está agindo em desacordo com a legislação constitucional. Isso não pode acontecer. Muitas vezes, alguns gestores, depois de toda a repercussão que a lei toma, né, eles voltam atrás, acabam voltando atrás. Apesar de que, às vezes, não deveriam nem ter tomado essa iniciativa, não é? Acho que falta algum problema na gestão, alguma conscientização, algum direcionamento. Isso, a responsabilidade do poder público em relação aos animais em situação de rua é o quê? Esterilização, fiscalização, responsabilizar o tutor que deixou o animal, né, solto pelas ruas, mas nunca, jamais matar, né, assassinar esses animais, sejam animais de produção ou não, não pode. Inclusive, quando o animal dito de produção é resgatado, já existe lei que dispõe, lei federal, que dispõe que esse animal não pode mais ser sacrificado. Ou seja, o resto da vida dele tem que ser respeitada, né? Ele tem direito a uma vida digna. Doutora, e quais são as medidas, do seu ponto de vista, que se fazem mais urgentes no momento que a gente passa, para que os direitos dos animais sejam protegidos? Qual é a maior fragilidade que você percebe? A maior fragilidade que nós encontramos, né, na Paraíba como um todo, no Brasil como um todo, é a questão da falta de fiscalização, falta de conscientização, falta de empenho real e efetivo do poder público para coibir os maus tratos, falta de respeito consciencial do gestor municipal, do gestor estadual em relação à importância, né, do respeito ao direito animal, porque estamos todos conectados. Nós, o Homo sapiens, para estar vivo, depende também de um equilíbrio ambiental, né? E quando isso é desrespeitado, nós sacrificamos a nossa própria vida. A própria vida do Homo sapiens como todo no planeta Terra. Então, é importante, né, que as pessoas comecem a despertar para essa realidade, que é uma realidade concreta, né? E estudos vêm demonstrando isso. Então, é necessário, né, quem não gosta de animais tem que pelo menos respeitar pelo direito do animal em si mesmo, considerado, mas também a conscientização pelos nossos próprios direitos, né, de seguir nesse planeta. Outro fato que tem chamado bastante atenção e tem repercutido é sobre a convivência com animais dentro dos condomínios. É legal um condomínio ele vetar a presença de um animal doméstico dentro de um apartamento? Como é que isso está sendo abordado pela Justiça? Essa questão de animal em condomínio está sempre em alta no Brasil todo. Então, nós temos já, né, um precedente do STJ, Superior Tribunal de Justiça, da terceira turma do STJ, lá em 2019, que dispõe que o condomínio não pode proibir a permanência de animais, né, se ele não causa nenhum perigo aos 3S, não afronta os 3S. E quais são os 3S? Saúde, sossego, salubridade. Ah, mas o animal é um pitbull. Ele pode morar no condomínio? Pode. Ah, mas são 10 animais no apartamento. Se estiver sendo respeitados os 3S, não pode proibir. Ah, mas é um animal de porte grande. Não pode limitar a presença de animais por porte, né? Inclusive, nós tivemos uma decisão recentíssima agora, do dia 8 de janeiro de 2024, em que o condomínio, né, além de dever, né, no dispositivo da sentença, além de ter a obrigação de não proibir, né, o trânsito do animal pelas áreas comuns do condomínio sobre as próprias patas,
porque, pasmem, né, o condomínio estava exigindo que o tutor carregasse aquele animal de 30 e poucos quilos no colo, nos braços, e não deixava que o animal transitasse nas áreas comuns. Ou seja, muitas vezes o tutor, sabendo dos seus direitos, saía com o animal para passear e quando ele voltava, ele era barrado de entrar no próprio condomínio com seu animal. E aí, nessa ação judicial, foi reconhecido o direito do tutor, né, de estar com seu filho multiespécie, porque hoje, para a jurisprudência, para a doutrina, existe um novo arranjo familiar, que é o da família multiespécie, aquela formada por animais humanos e não humanos. Então, foi reconhecido esse direito do tutor e, além disso, o condomínio ainda foi condenado em danos morais. Então, teve que pagar R$ 2.000 pela afronta dos direitos animais como um todo em condomínio. Em alguns casos, mesmo a pessoa não consegue dialogar com o condomínio e precisa realmente acionar a justiça para tentar resguardar seu direito. Normalmente, né, há uma notificação extrajudicial por parte do condomínio. O condomínio deve responder essa notificação explicando sobre os direitos animais em condomínio, que o regimento e a convenção não podem se sobrepor à lei. Então, é ilegal e inconstitucional o regimento ou a convenção que proíbe a presença de animais, que exige que os animais sejam carregados no colo, que proíbe o trânsito animal na guia com o tutor, é ilegal. Então, ele faz uma defesa administrativa e, se a proibição permanecer, for aplicada a multa, aí é preciso judicializar para pedir o ressarcimento dessa multa, paga a multa, entra na justiça, pede o ressarcimento e aí pede a condenação do condomínio também pela afronta aos direitos, né, animais, aos direitos do morador também de ter o seu animal no condomínio. Tem chegado muitos casos à justiça sobre esse assunto aqui na Paraíba ou o pessoal ainda tenta levar só na conversa, só no diálogo, ou às vezes até chegar a se mudar, né? Porque assim, já que eu não posso combater o condomínio, vou logo me mudar para acabar a confusão, do que me desgastar na justiça. Tem esse pensamento também? Infelizmente existe esse pensamento, mas o meu conselho é que não se mudem, não aceitem, né? Porque a gente só melhora as coisas, a gente só muda as coisas se a gente de fato enfrentar o que nós sabemos que é nosso direito. Então, assim, tem muitas situações envolvendo essa questão dos direitos animais em condomínios, sim, mesmo que já exista a decisão do próprio Superior Tribunal de Justiça. Existem algumas convenções, regimentos desatualizados, né, prevendo a proibição ou que só aceita animal de determinado porte. E aí, geralmente, se faz uma defesa administrativa. Com a defesa administrativa, muitas vezes, o problema é resolvido, é solucionado. Porém, algumas vezes, é necessário acionar o judiciário para garantir esses direitos. Mas, assim, o meu conselho para as pessoas que têm um filhinho multiespécie, que têm um animal, é que não desistam, é que busquem os seus direitos, é que acionem o judiciário se preciso, porque nós não podemos mais aceitar, né, que um direito constitucional, um direito legal seja afrontado no próprio lar, né, no nosso próprio lar, no nosso próprio ambiente. E a gente vê tanto animal abandonado nas ruas, e em contraponto a isso, tem os que são bem cuidados, tem os que são queridos dentro da família e até, às vezes, até algum animal de suporte e tal. E proibir, tentar oprimir essa situação, a gente vê um pouco de contradição, né? Exato. Muita gente ainda, né, tem esse apego à raça, né? E aí já fica o meu recado para vocês também, busquem adotar animais em situação de rua, para a gente tirar esses animais da rua, né? Não comprem, adotem, né? Fica aí o recado. Mas é de fato uma contradição, né? Porque a maioria das pessoas, se a gente chegar, né, para perguntar, gosta de animais. Mas como assim, né? Proibir que o animal esteja lá com o tutor no condomínio? Que gostar é esse, né? E aí vem aquelas desculpas, porque o animal faz barulho. Mas numa sociedade condominial, né, convivem diversas realidades. A criança grita, né, o cachorro late, contanto que esse latido não seja extraordinário, né, seja pontual, não deve haver nenhum problema, deve haver uma tolerância, né, em relação à questão dos animais em condomínio. O vizinho comemora
o gol do seu time preferido. Então, assim, isso acontece, né, nos condomínios e deve ser tolerado, né, para uma boa convivência. Ainda tentando buscar contornar a situação dos animais de rua, a própria sociedade civil muitas vezes se mobiliza, né? Em forma de doação de ração, de comida, se organiza para tentar viabilizar uma casa, um local mesmo que seja temporário, um lar temporário para esses animais. Você pode falar um pouco sobre essas ações? Essas ações, né, das pessoas que fazem o que o poder público tem o dever de fazer, né, merecem todos os aplausos, né? Esses protetores independentes que estão aí, que são muitos, que resgatam animais, que buscam lá temporário, que tiram do próprio bolso, às vezes sem nem ter o que colocar na mesa direito para se alimentar, para subsistir, merece todo o aplauso e merece também um incentivo do poder público, né, um auxílio, né? Então foi bom lembrar dessa questão das rações, justamente porque o poder público pode incentivar com a doação também de alimentos para animais de pessoas em situação vulnerável, né, que já fazem esse trabalho lindo de resgate, de castração, de alimentação desses animais em situação de rua. Doutora Thaís, agradecemos a sua participação e também a sua colaboração conosco. Eu que agradeço, espero ter trazido esclarecimentos, né, acerca dos direitos animais. Agradecemos também a sua audiência. Fique conosco, que traremos sempre mais entrevistas, matérias importantes e interessantes para o seu dia a dia.